A linguagem, a linguagem deveria nos unir, né? Mas para quem trabalha em equipes globais ou remotas, a fluência perfeita no idioma oficial da empresa é, na real, a principal força invisível que destrói a confiança. Sim, é super contraintuitivo. Exato. Pode soar completamente maluco, mas falar o mesmo idioma com perfeição muitas vezes é tipo o motivo pelo qual uma equipe que é incrivelmente talentosa está, em segredo, desmoronando por dentro. E é um paradoxo fascinante, porque a tecnologia resolveu a logística, né? Uhum. A gente consegue colocar pessoas de 4 continentes diferentes na mesma sala virtual. Só que, psicologicamente, elas continuam a milhares de quilômetros de distância. E o diagnóstico que a nossa fonte de hoje faz sobre isso, nossa, vai muito além daquelas queixas clássicas sobre fuso horário, sabe? Ou da internet que caiu. Pois é, e a nossa exploração profunda de hoje mergulha bem na raiz dessa distância psicológica. A gente vai dissecar o material que não apenas expõe essas armadilhas ocultas do idioma e da cultura corporativa, mas que traz uma das reviravoltas mais impressionantes que eu já vi. É um caso fantástico. Muito. É o caso real de um líder que pegou uma equipe global que estava, totalmente disfuncional, à beira do colapso mesmo, e ele arquitetou um sistema de comunicação tão preciso, mas tão preciso, que gerou um salto de 72% na satisfação do cliente. 72% é um número absurdo. Absurdo. E, claro, a gente vai extrair as estratégias exatas de como relançar qualquer projeto que pareça estar naufragando. Bom, vamos desvendar se a fluência no idioma não é aquela solução mágica que todo mundo pensa que é. O que ela realmente representa dentro de uma chamada de vídeo, hein? Olha, ela representa uma ilusão de competência. Esse é o conceito fundamental para a gente começar. Porque, pensa bem, quando uma equipe adota um idioma oficial, digamos, o inglês... Que é o mais comum, né? Isso, é o padrão. Os falantes nativos, ou aqueles altamente fluentes, eles criam um ponto cego massivo para eles mesmos. Eles assumem que, se as palavras estão saindo de forma clara do lado deles da tela, a mensagem não está só sendo recebida, mas está sendo processada e aceita do outro lado com a mesma naturalidade. Como se fosse um espelho perfeito. Exatamente. Mas, na prática, o idioma acaba virando um mecanismo de exclusão. Ele divide a equipe. Fica de um lado os, entre aspas, articulados e do outro os espectadores. O que gera aquela famosa panelinha, né? O isolamento tático. Tipo, se eu não consigo acompanhar a velocidade do raciocínio daquela pessoa em outro idioma, eu simplesmente recuo. Eu muto o microfone. Você se esconde. Isso me faz pensar numa analogia que eu gosto muito de usar. Julgar a competência de um excelente engenheiro de software apenas pela hesitação dele em falar um segundo idioma é tipo avaliar um brilhante matemático pela capacidade dele de escrever poesias românticas. Nossa, sim. É a métrica totalmente errada. Totalmente. Você perde a genialidade técnica daquela pessoa simplesmente porque está medindo errado. O engenheiro lá do outro lado do mundo tem a solução perfeita para o erro do sistema, mas como ele demora, 3 segundos a mais para formular a frase na cabeça dele... O colega fluente atropela. Atropela. O fluente toma a palavra e a solução genial morre ali mesmo, no silêncio do Zoom. Essa analogia capta perfeitamente a mecânica do problema, porque o silêncio desse engenheiro não é falta de conhecimento técnico, é pura sobrecarga cognitiva. O texto analisa que o falante não nativo está fazendo, na verdade, um esforço triplo ali. Triplo? Como assim? Pensa na carga mental. Primeiro, ele está tentando entender o que está sendo dito na velocidade da fala de um nativo. Segundo, ele está tentando traduzir o próprio conhecimento técnico complexo para outro idioma. E terceiro, e esse é o mais difícil, ele está tentando encontrar o momento exato, aquela brecha na conversa para conseguir falar. Nossa, e quando essa brecha não existe, o valor daquele profissional vai para o ralo. Vai para o ralo. E o que é fascinante aqui é que a solução proposta pela fonte não é simplesmente dar um abraço coletivo e pedir mais empatia. Não é papo de autoajuda. Não. A fonte detalha uma estratégia mecânica mesmo. Uma via de mão dupla que eles chamam de equilibrar a balança da inclusão. Deixa eu adivinhar a direção dessa balança.
Porque se a carga está muito pesada para quem traduz mentalmente, a primeira ação lógica tem que vir de quem tem o privilégio da fluência, certo? Certo. O peso maior inicial é deles. Então quem domina a língua precisa, abrir mão do controle da conversa de propósito, desacelerar o ritmo, talvez cortar aquele jargão corporativo super específico ou aquela gíria regional que ninguém de fora entende. Precisamente. A instrução central para os fluentes é conter o próprio ímpeto. E olha, eles não falam rápido por maldade. Geralmente a pessoa está só entusiasmada com a própria ideia, né? Tá no fluxo ali. Isso. Mas eles precisam criar a disciplina de pausar. E mais do que só pausar, eles devem instituir checagens ativas de compreensão. Checagens ativas. Perguntar se a pessoa entendeu? Exato. É o hábito de fazer pausas deliberadas na fala e perguntar abertamente: isso faz sentido para todos? Ou alguém gostaria de adicionar uma perspectiva antes da gente avançar? Na real, eles se tornam os moderadores daquele espaço que eles mesmos costumavam dominar. Entendi. Mas e a contrapartida? Porque, assim, se o fluente abre esse espaço, o colega que não domina a língua não pode simplesmente continuar escondido atrás da câmera desligada, né? Se a balança é dupla, o não fluente tem que assumir um risco. Um risco enorme. Sim, e, sendo bem sincero, para muita gente, a ideia de interromper uma reunião com diretores para dizer, olha, eu não entendi a última frase, isso é terrorizante. O instinto de autopreservação grita para a pessoa apenas balançar a cabeça concordando e torcer para entender depois lendo a ata por e-mail. Sim, e é exatamente esse instinto de autopreservação que o material diz que precisa ser combatido de frente. A responsabilidade do não fluente é aumentar o próprio engajamento de uma forma muito visível. O texto é, incisivo ao afirmar que eles devem resistir fortemente à tentação de usar canais de fuga. Canais de fuga. Tipo o WhatsApp rodando ali do lado. Isso. Sabe aquele chat paralelo na língua nativa com os colegas da mesma cidade durante a reunião global? Ah, o clássico. Todo mundo já fez isso. Todo mundo faz, mas isso destrói a coesão global da equipe. Eles precisam forçar a permanência no idioma principal. Se uma instrução não for clara, o ato de pedir para repetir não deve ser visto como uma falha pessoal de quem não entendeu, mas sim como um compromisso com a clareza do projeto como um todo. O que transforma a reunião, né? Deixa de ser um monólogo veloz do chefe e vira uma construção coletiva. É quase como calibrar um instrumento musical muito sensível, onde cada um ajusta um pouco a afinação. Bela imagem. Bom, então se alinhar essa dinâmica resolve o problema mecânico de como as palavras são ditadas e ouvidas, isso nos leva a um abismo ainda mais profundo, eu acho. Porque, convenhamos, a gente sabe que dá para entender cada palavra de uma frase, a tradução pode estar tecnicamente perfeita, e ainda assim a intenção por trás da mensagem pode ser um desastre completo. Ah, se a bagagem cultural for ignorada, com certeza. Pois é. O idioma é só camada logística, sabe? A cultura é o sistema operacional rodando lá no fundo. E quando as equipes trabalham distribuídas pelo mundo, que é a regra hoje em dia, essas diferenças de mentalidade vão entrar em choque. É inevitável. E qual é o maior perigo que a fonte aponta nisso? O perigo real, que é documentado exaustivamente no nosso material, é o vácuo de compreensão. Quando a gente não entende o motivo pelo qual um colega age de determinada forma, o nosso cérebro simplesmente odeia esse espaço vazio. Ele não lida bem com a dúvida. Ele tenta preencher a lacuna. Isso, ele preenche quase instantaneamente. E com o quê? Com estereótipos. E o estereótipo corrói a confiança da equipe num nível celular. Tá, mas deixa eu fazer o papel do advogado do diabo por um segundo aqui. Manda. Dizer que a gente precisa erradicar estereótipos e buscar uma compreensão profunda da cultura do outro soa maravilhoso, né? Lindo num treinamento de RH. Mas na vida real. Na trincheira ali. Exato. Quando tem um prazo estourando na sexta-feira à tarde, o cliente está mandando e-mail em caps lock, o servidor principal caiu, o cérebro humano não busca o estereótipo porque somos todos vilões cruéis. Ele busca porque é um atalho cognitivo muito eficiente para lidar com o estresse e prever comportamentos, não é? Com certeza. A sua provocação tem embasamento psicológico real.
Sob pressão, a gente reverte aos nossos atalhos mentais primários. Ninguém tem tempo para fazer uma reflexão antropológica profunda quando o sistema está fora do ar. Pois é. No entanto, o material não está propondo que a gente alcance uma iluminação espiritual no meio do caos corporativo. Ele propõe um mecanismo de defesa estrutural contra esse atalho. O argumento central é que a confiança sustentável, aquela que aguenta o tranco, não sobrevive de atalhos. Ela exige o que o texto conceitua como, e essa frase é chave, conhecimento direto e refletido. Conhecimento refletido, esse termo me sugere algo parecido com um espelho. Porque a gente sempre foca em tentar entender como o colega, sei lá, do Japão, do Brasil ou da Alemanha enxerga o mundo, né? Exato. A gente olha para fora. Mas o refletido inverte a lente. É aquela capacidade meio incômoda de tentar decifrar como as nossas próprias atitudes, que a gente acha totalmente normais e super profissionais, estão sendo interpretadas por eles lá do outro lado da tela. É o choque de percepção total. O que é fascinante sobre esse conhecimento refletido é que ele expõe as nossas próprias falhas invisíveis. Quer ver um exemplo clássico que o material menciona? Claro, manda. Digamos que na cultura corporativa de Nova York ou em algumas partes da Europa, a franqueza extrema seja aplaudida. Apontar o erro de um colega ali, na frente de todo mundo, numa reunião, é visto como pura eficiência. É ir direto ao ponto para não desperdiçar o tempo de ninguém. E aí o colega do outro lado da mesa sente que acabou de levar um tiro. Literalmente uma declaração de guerra. Sim. Se essa mesma abordagem direta for usada com um membro da equipe numa cultura que é muito mais focada na harmonia, né, na preservação da imagem social do grupo, como acontece em várias culturas na Ásia, aquilo não é lido como eficiência nunca. De jeito nenhum. É lido como uma quebra de respeito brutal. O líder ali acha que está sendo super ágil, um baita gestor, e o funcionário acha que está sendo humilhado em praça pública. A confiança evapora ali. E repara, não por falta de fluência no inglês, mas por uma falha catastrófica de conhecimento refletido. E essa falha, acumulada dia após dia, que cria aquele ambiente super tóxico onde as subequipes mal se suportam. Mas, toda essa teoria da balança da inclusão e do espelho cultural, ela ganha um peso monumental quando o material introduz o estudo de caso prático. Ah, finalmente chegamos nele. É aqui que a gente vê o preço real dessas falhas e, mais importante, como se constrói a saída desse buraco. O texto detalha a situação de um líder chamado James. Ele geria uma equipe super complexa para o executivo principal da empresa, que era o Greg, e a dinâmica estava arruinada. Um caos total. Caos. Havia um isolamento extremo entre as filiais, muito ressentimento e um acúmulo de trabalho que era assustador. O James percebeu que fazer pequenos ajustes, tipo um happy hour virtual, não ia salvar o projeto. Ele precisava de um relançamento total da equipe, do zero. E a primeira atitude do James que o texto destaca é genial, justamente por quebrar aquele ego corporativo padrão que a gente vê sempre. Ele não chamou todo mundo numa sala para dar uma bronca motivacional ou colocar a culpa nas barreiras de fuso horário. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele assumiu a culpa. Ele assumiu a culpa coletiva. Ele tomou para si toda a responsabilidade pela falta de estrutura que permitiu que o caos se instalasse ali. E a lógica psicológica por trás disso é muito clara quando o líder engole o próprio orgulho e diz abertamente: o sistema que eu criei falhou com vocês. Ele, na hora, desmantela aquele escudo defensivo que todo mundo traz para uma reunião de crise. Perfeito. Ninguém mais precisava apontar o dedo para o colega da outra filial para se defender, porque o próprio chefe já tinha absorvido o impacto da culpa. Exato. E ao assumir essa responsabilidade, o James limpou o terreno. Só que, um pedido de desculpa seria inútil sem a mudança estrutural profunda que veio logo em seguida. Ele não ficou confiando só na boa vontade e na motivação da equipe. Abraço não paga boleto corporativo, né? Exatamente. Ele construiu uma infraestrutura de comunicação que era tão rigorosa que impossibilitava o retorno aos velhos hábitos. O material lista uma cadência de encontros que, se você olhar rápido, parece exaustiva. Reuniões semanais com todos os líderes de subequipes do mundo inteiro juntos. Adicionado a isso, conversas individuais quinzenais, os famosos one-on-ones, com cada um desses líderes.
Haja agenda. E ele ainda exigiu que esses líderes replicassem essa mesma rotina pesada com as próprias equipes locais, toda semana. Olha, isso parece a receita perfeita para o pesadelo da microgestão. Eu aposto que tem gente ouvindo a gente agora pensando: meu Deus, isso é só mais uma reunião inútil no meu calendário que já está espremido. Com certeza. Mas, lendo a análise profunda dos resultados que a fonte traz, fica claro o motivo real. Ele não criou essas reuniões para cobrar planilha de status. Ele criou esses fóruns obrigatórios porque ele percebeu que as pessoas não iam falar por conta própria. Especialmente aquelas pessoas de culturas que evitam o confronto ou que não eram fluentes. Exato. A estrutura rígida forçou o contato constante e tirou aquele peso nas costas de quem teria que ter a coragem para levantar a mão e marcar uma reunião para falar de um problema. O espaço oficial passou a existir por padrão. Ninguém precisava ser o chato que pede reunião. Isso é brilhante. E a consequência mais valiosa de toda essa estrutura foi a criação do que o texto denomina conhecimento mútuo. O James se tornou radicalmente acessível por todos os canais que você possa imaginar. Mensagem, telefone, e-mail, portal de feedback. Ele conectou os silos de informação da empresa. Porque antes estava cada um no seu quadrado. Isolados. Antes, cada escritório local ficava tentando adivinhar as necessidades do cliente sozinhos, protegendo seu próprio território para não parecer incompetente. Com os novos processos de conhecimento mútuo, a regra do jogo mudou totalmente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na análise do caso. A filosofia deles passou de como o meu escritório resolve esse problema para quem, em qualquer lugar do mundo, dentro dessa equipe gigantesca, tem a melhor habilidade para resolver isso agora. Compartilhamento global de recursos. Sim. O material narra um momento onde eles começaram a enviar problemas técnicos super complexos que estavam travando a vida de um escritório na Europa, direto para especialistas lá na Ásia que tinham as ferramentas certas, prontas na ponta dos dedos. A colaboração deixou de ser uma palavra vazia num slide e virou a própria mecânica de trabalho diário deles. E os números, né? Os números que coroam essa mudança são espantosos. E não estamos falando só de métricas subjetivas, tipo, a equipe agora sorri mais nas reuniões. Os dados operacionais mesmo. O caso mostra que o acúmulo de casos pendentes, aquele backlog maldito que estava paralisando todo mundo, sofreu uma queda abrupta de 48%. Quase metade do trabalho acumulado sumiu. Sumiu. E o reflexo direto dessa agilidade foi sentido onde mais importa para o negócio. A satisfação do cliente disparou 72%. Foi uma mudança estrutural interna que reverteu num lucro drástico. E é exatamente por causa desse sucesso inegável que a fonte que a gente está estudando pega essa experiência do James e transforma num manual prático. O que é fundamental. Porque ninguém que acompanha a nossa análise quer só ouvir uma história de sucesso para dormir feliz. A audiência quer um mapa da mina, quer aplicar na segunda-feira. E o texto fornece um guia de 4 etapas, né? 4 áreas que absolutamente toda equipe precisa debater de forma aberta. Seja para iniciar um projeto do zero, que é o lançamento, ou para salvar uma equipe que já está indo para o buraco, que é o relançamento. Isso. Começando, logicamente, pelo início. Os objetivos compartilhados. Parece meio óbvio, né? Mas o manual exige que a equipe documente mesmo se todos realmente entendem qual é a verdadeira meta. Ou se eles estão correndo a 200 por hora, só que em direções completamente opostas, porque estão baseados em suposições próprias. O alinhamento dos objetivos é a fundação de tudo. Sem isso, não tem conversa. Mas onde o atrito realmente vive no dia a dia é na segunda etapa do manual, as normas de comunicação. É aqui que aqueles problemas invisíveis são arrastados para a luz do sol. Como eles mapeiam isso? O texto aconselha a equipe a mapear tudo de forma visual, identificar qual é a norma atual de comunicação, depois discutir qual é o impacto negativo que essa norma está causando e, por fim, concordar coletivamente com a mudança necessária. O que tira a abstração daquela reclamação de corredor de empresa e transforma num diagnóstico técnico, né? Por exemplo, se a norma atual é que todas as decisões cruciais do projeto são tomadas por mensagens curtas durante o fuso horário lá dos Estados Unidos, o impacto real não é que o pessoal de fora não quer ajudar,
Não, o impacto é logístico. Exato. O impacto é que a equipe asiática acorda no dia seguinte com o projeto todo alterado e sem direito de defesa. E a mudança acordada seria, sei lá, bloquear qualquer decisão final até que todas as regiões revisem um documento compartilhado dentro de um prazo de 24 horas. É uma regra simples. Muito simples, mas que altera toda a dinâmica de poder. Bom, agora depois que todos sabem a meta e já sabem como devem se falar, o manual entra num terreno que eu acho bem espinhoso. A terceira etapa, contribuições e restrições. Sim. Essa dimensão requer que cada membro da equipe declare abertamente para os outros não apenas os talentos e habilidades que eles trazem para o jogo, mas também as suas restrições, as limitações. E o texto sugere com todas as letras que isso fique visível e acessível para todos os envolvidos. Olha, eu devo admitir que essa ideia me gera um desconforto profundo. E eu imagino que cause o mesmo frio na barriga em quem está ouvindo a gente agora. Pedir que cada membro de uma equipe liste suas próprias limitações, as suas restrições, numa tabela visível para os colegas, isso não soa como um convite direto para um tribunal de escritório? Soa muito. Não é essencialmente fornecer munição para julgamento num ambiente que já está vulnerável e estressado? Isso levanta uma questão importante, de verdade. Essa resistência é super esperada e extremamente compreensível, porque no modelo corporativo tradicional que a gente conhece, a vulnerabilidade é frequentemente penalizada. Se você mostra fraqueza, você fica para trás. Mas a gente precisa observar essa etapa através da lente da confiança que foi construída no início daquele processo de relançamento do James. Tá, assumindo que as fases anteriores funcionaram bem. Isso. Se as etapas anteriores foram feitas certinho, o ambiente psicológico mudou. E o objetivo estratégico de nomear as restrições é, de uma forma muito pragmática, matar o estereótipo antes mesmo dele nascer. Espera. Matar o estereótipo declarando a própria fraqueza na cara de todo mundo? Como que essa mecânica funciona na prática? É transformar um suposto, entre aspas, defeito de caráter numa variável puramente de logística. Pensa comigo, imagina um membro da equipe que rotineiramente não responde a mensagens no final da tarde, ou sempre parece meio ausente e distraído nas reuniões matinais. A equipe vai julgar. Imediatamente. O vácuo de informação permite que os colegas criem um estereótipo. Ah, ele é preguiçoso, ou ele não veste a camisa da empresa, não está comprometido com o sucesso global. Mas se durante essa fase de relançamento estruturado, esse mesmo indivíduo declara oficialmente na tabela de restrições: olha, a minha conexão de internet cai drasticamente todos os dias nesse horário devido à infraestrutura do meu bairro, ou eu tenho obrigações inadiáveis de cuidar de um familiar idoso nesse bloco de tempo da manhã. A percepção muda radicalmente, não acha? Ah, a ambiguidade desaparece por completo. Sumiu o vácuo. Quando a pessoa nomeia o problema real, ele deixa de ser uma falha ética ou profissional oculta. Vira apenas um obstáculo geográfico ou de agenda. E mais do que isso, a equipe inteira para de fofocar pelas costas e passa a gerenciar aquele obstáculo em conjunto. É o tal do conhecimento mútuo operando de novo. Genial. Tipo, ok, se a gente sabe que ele fica offline das 16 às 18 horas todos os dias sem falta, nós só mudamos o fluxo de aprovação das planilhas para antes das 15 horas. Fim. A restrição deixa de ser um peso morto que irrita todo mundo e vira parte das regras do jogo como qualquer outro recurso natural do projeto. Exatamente. O que, aliás, nos liga de forma bem direta à quarta e última parte do plano. Recursos. O fechamento da conta. Isso. Uma vez que os objetivos estão claros para todos, as normas foram estabelecidas e essas restrições logísticas foram desmistificadas e aceitas, a equipe finalmente precisa olhar para as ferramentas. A discussão sobre recursos foca em responder: bom, o que a gente precisa para cobrir essas lacunas que acabamos de descobrir? De onde a gente tira apoio. Onde a gente encontra o apoio técnico, humano ou até financeiro para garantir que essas restrições que foram declaradas não impeçam o progresso em direção àquele objetivo compartilhado do passo 1. É o fechamento arquitetônico de tudo que a gente desconstruiu. Incrível. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que aquela distância torturante em equipes virtuais não é resolvida por um software de gestão mais caro ou por colocar câmeras de alta definição na casa de todo mundo.
Nem de perto. A gente descobriu hoje que a fluência no idioma definitivamente não é sinônimo de competência. E medir o talento de alguém pela velocidade de tradução que o cérebro dela faz é um erro fatal para os negócios. Nós aprendemos também que a confiança genuína não é construída forçando todo mundo a sorrir nas reuniões de sexta, mas sim através do tal do conhecimento refletido. Aquele espelho incômodo. Exato, o incômodo espelho de tentar entender como as nossas próprias ações, que a gente julga perfeitas e eficientes, podem estar, na verdade, agredindo profundamente o colega de outra cultura. E, acima de tudo, o sucesso de uma equipe global, aquele tipo de sucesso irrefutável, capaz de subir a satisfação em 72% e cortar o caos estrutural pela metade, não depende da sorte de contratar as pessoas certas. Depende da coragem de relançar processos disfuncionais e de parar de uma vez por todas de adivinhar o que o outro está pensando. Essa é a essência do que a gente explorou. E a beleza real dessa análise é a aplicação imediata dela. Para quem acompanha a gente, lida diariamente com essa complexidade de colaborar através de diferentes fusos horários e diferentes culturas corporativas, a mudança de verdade pode começar na sua próxima interação no chat da empresa. Hoje mesmo. Hoje. A infraestrutura inteira de um projeto enorme pode até demorar meses para mudar, é verdade. Mas a decisão individual de pausar a própria fala, de questionar ativamente se o outro realmente compreendeu, sem fazer ele se sentir burro, e de mapear os próprios atalhos mentais, essa é uma ferramenta que já está nas mãos de todo mundo a partir de agora. É uma mudança de postura que redefine, na prática, o que significa realmente estar na mesma página. Bom, para concluir a nossa exploração profunda de hoje, pense naquela cena que todos nós já vivemos e conhecemos bem. A tela do computador cheia de rostos estáticos e aquele silêncio constrangedor que toma conta de tudo quando a compreensão falha. E ninguém, absolutamente ninguém, quer assumir o risco de ser vulnerável. É doloroso só de lembrar. Muito. Então, eu vou deixar uma pergunta provocativa. Algo para ficar ecoando e causar um certo incômodo saudável depois que a nossa análise acabar. Se a maior dificuldade ou restrição de um colega da sua equipe parece ser a apatia, a falta de engajamento dele nas reuniões, será que isso é realmente uma falha moral ou profissional dele? Boa pergunta. Ou será que esse isolamento é apenas um sintoma das regras invisíveis de comunicação ditadas por quem sempre fala mais alto e mais rápido? Pensem nisso, que barreira silenciosa que nós ajudamos a manter todo dia sem nem perceber, pode estar abafando a genialidade de alguém na sua equipe exatamente hoje. Um ponto e tanto para refletir. Pois é. Um abraço e até a próxima análise profunda, pessoal.